O nosso tema de família para este mês, costumávamos fazer esta palestra no último domingo de cada mês, mas em virtude de na terça-feira ser dia do Pai, nós antecipamos e hoje vamos falar acerca do Pai, ou dos pais, e tendo sempre como referência o nosso Pai Celestial. Obviamente que nós não podemos imitar o nosso Pai Celestial em todas as coisas, mas Ele é a nossa referência. E os atributos de Deus também se manifestam nesta qualidade de nosso Pai. Em primeiro lugar, é um privilégio imenso nós nos podermos dirigir ao Criador dos céus e da terra, ao Deus eterno, como sendo nosso Pai. Podemos dizer com toda a liberdade e com toda a propriedade: Pai nosso que estás nos céus, porque nós somos filhos. Apesar de estarmos conscientes da nossa impossibilidade de imitar o nosso Pai Celestial em todas as coisas, há sempre uma outra área da qual nós nos podemos aproximar. E vamos falar acerca de pais que, em certos aspectos da sua vida, eles aproximaram-se daquilo que é a nossa referência maior, que é o nosso Deus e Pai. Alguns de vós já não têm pai, como eu também não tenho pai. O meu pai faleceu há meia dúzia de anos esta parte. Mas os pais que partiram, os pais que ainda estão, neste caso convosco, há sempre alguma coisa que sobressaiu no seu caráter e no seu papel de pai. Não foram perfeitos, mas houve áreas que ainda hoje nos marcam e nos fazem relembrar esses aspectos. O meu pai, por exemplo, e se calhar algo inesperadamente para mim, quando eu comecei a dar os primeiros passos na fé, houve um levantamento familiar. A minha mãe, os meus tios, os meus avós, aquilo parecia quase um val de lágrimas, chorando e carpindo a dor de uma ovelha que eles amavam se ter tresmalhado. Essa ovelha tresmalhada era eu. Chamaram o padre lá da freguesia e eu acho que ele nunca mais esqueceu aquele diálogo que teve comigo, mas isso é um pormenor que vamos avançar. Mas a pessoa que se levantou e me deu forças foi o meu pai. Ele disse: rapaz, aguenta-te, não cedas. E fez mais. Eu estava a dar os primeiros passos na minha vida cristã e ele levava-me para casa dos amigos dele, para eles falar acerca da minha fé, para eles falar acerca do nosso Salvador. E andei por várias terras. Ele levava-me lá. E eu falava, e ele ouvia. E depois marcava um outro encontro com outra família. Às vezes ainda passo a certas casas e lembro-me, eu já estive naquela casa a partilhar o Evangelho por causa do meu pai. Então nós vamos falar acerca de alguns pais, alguns vamos falar deles positivamente, outros apontando algumas coisas que eles poderiam, nas quais eles poderiam ser diferentes. Exemplos de pais que nós vamos imitar, ou que devemos de imitar, e outros pais, e outras características que nós devemos de evitar. Então, vamos falar acerca de Mardoqueu, que foi um pai adotivo, Jó, um pai intercessor, David, um pai permissivo, Jairo, um pai desesperado, Zebedeu, um pai generoso. E é acerca destes pais que nós iremos, então, tecer algumas considerações, mais ou menos a meias, com a Clarice. Em relação ao nosso Pai Celestial, o nosso Deus e Pai, conforme vocês podem acompanhar esta leitura que está aqui neste slide, ser parecido com Deus como Pai é a façanha mais elevada de qualquer homem. Já é um privilégio grande nós sermos pais. E agora sermos pais em alguns aspectos do nosso proceder em relação aos nossos filhos. Aspectos
parecidos com Deus, o Pai por excelência. Sem dúvida nenhuma que é a façanha mais elevada de qualquer homem. Os homens têm o privilégio de refletir certas qualidades de Deus como Pai. Podemos passar para o slide seguinte. Deus revelou-se a nós como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos chamar a atenção para o primeiro aspecto. Deus é Pai. E é o único Pai que é perfeito. Nós sabemos disso. E temos tudo a aprender com este Pai. Vamos avançar? Este é um Pai que faz todas estas coisas que nós temos aqui e no slide seguinte e muito mais ainda. É um Pai que ama continuamente. O amor dele não depende do nosso amor. É um Pai que ampara, guarda, cuida, protege, salva, perdoa uma vez, outra vez, perdoa todas as vezes. Um Pai que dá novas oportunidades, um Pai que não recrimina, não aponta os dedos para os filhos, um Pai que não traz à memória os nossos erros passados. E isso é tão importante para nós. E permita a Deus que todos os pais que estão aqui sejam esta espécie de pais, que não se voltem para os filhos e não digam: pensas que eu me esqueci? Olha que naquele dia tu fizeste, ou disseste, ou falhaste. Não. Pais, sejam como Deus. Perdoa, esquece, não fala mais nisso. E no slide seguinte também temos aqui, antes ainda, Samuel, por favor, o último aspecto que eu queria mostrar, que é: dá a vida eterna. Ele é o único que pode dar vida eterna. Nenhum dos outros pais pode dar vida eterna. Os outros pais podem dar conforto aos filhos, podem dar aquele abraço que mais ninguém consegue dar da mesma forma. O abraço do pai é um abraço forte, não é? Um abraço seguro. É um abraço muito importante. É um abraço super importante na nossa vida, o abraço do nosso pai. Então, Deus faz isso tudo connosco, com a nossa alma. Também renova as nossas forças. Quando nós estamos muito cansados, Deus renova as nossas forças, dá-nos mais um bocadinho de coragem. E oxalá que todos os pais façam isto com os filhos, independentemente da idade dos filhos. Não é só quando são pequenininhos, é em todas as idades. Quando os filhos chegam aos 40 anos, ou aos 50, ou aos 60, como eu, que graças a Deus tenho os meus pais aqui, é ainda tão importante os pais de vez em quando dizerem alguma coisa: olha, aquilo, gostei daquilo que fizeste bem, vai por aí, estás a ir bem, precisas de conversar sobre alguma coisa, porque os pais acumulam em si a experiência de muitos anos. Então, o que nós estamos a viver agora, eles já passaram por lá. Daí a importância de conversarmos juntos, ouvir os pais e eles também nos ouvirem a nós. E algumas coisas que para nós são assim um bicho de 7 cabeças, são um problema enorme, um dilema, para os nossos pais, eles podem simplesmente olhar para a situação e dizer: eu já passei por alguma coisa semelhante, olha, eu sei como é que isso vai acabar se Deus quiser. E isso tudo é tão precioso da parte dos nossos pais e nós precisamos de os ouvir acerca disso. E agora sim temos um versículo a seguir. E o versículo é: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Claro que nós não vamos esmiuçar todas as qualidades do nosso Pai Celestial. Vamos apenas fazer referência a algumas delas. E, prioritariamente, e acima de tudo, não temos dificuldade em fazer uma escolha quanto a prioridades. E a prioridade maior, e o sentimento maior que o Senhor tem para connosco é que Ele nos ama. É um amor incondicional. Em primeiro lugar, nós lemos que Ele nos amou primeiro. Mesmo quando nós não o amávamos e estávamos longe dEle, éramos amados por Ele. Mas o que me continua a impressionar é que mesmo depois de nós o conhecermos, o seu amor para connosco não esmorece. Apesar de algumas coisas que nós fazemos e que o entristecem como pai. Nós que somos pais, amamos os nossos filhos incondicionalmente, mas
se calhar, e nós não vamos exagerar, mas algumas coisas podem nos desgostar. Não que o nosso amor diminua, portanto, não é isso. Mas fica uma dor, fica um certo desalento em certas situações. Em relação ao nosso Pai Celestial, não. Há uma passagem bíblica, um episódio, que continua a ser marcante quando é relembrado, que é quando o filho, chamado filho pródigo, sai de casa e ele esbanja a parte da herança que lhe coube. E quando ele volta para casa numa situação degradada do ponto de vista físico, quanto ao seu moral, quanto ao sentimento de culpa, ele vem descalço, esfarrapado, sujo, cheirando mal. Mas nós lemos que o seu pai, vendo-o ao longe, correu para ele e o abraçou. Porquê é que o pai fez isto? Porque nunca o deixou de amar. E para nós pais, humanos, com as nossas fraquezas, independentemente daquilo que os nossos filhos façam, podem ter até comportamentos desviantes, fazerem coisas que nós não concordamos minimamente. Mas há uma coisa que nós não podemos descurar e fazê-lo de uma forma evidente, é continuarmos a amar os nossos filhos. Quanto muito até com lágrimas nos olhos poderemos dizer: eu não estou de acordo, mas continuarei e continuo a amar-te. E nós, ao fazermos isto, estamos a revelar o amor do Pai Celestial que tem para connosco. Que façamos aquilo que nós fizermos. Isto não é nenhum convite a fazermos coisas erradas. Mas, apesar das nossas quedas, continuamos a ser amados. O mesmo sentimento e o mesmo comportamento em relação aos nossos filhos. Há uma outra passagem bíblica que nós podemos aplicar, não é neste contexto, eu sei, mas um jovem um dia aproximou-se do Senhor Jesus e fez-lhe uma pergunta: que é necessário que eu faça para me salvar, bom mestre? E Jesus respondeu-lhe aquilo que ele tinha naquele caso, naquela situação, aquilo que ele tinha que fazer. E ele não quis fazer isso. E retirou-se triste. Mas mais triste, com certeza, ficou Jesus, pelo facto de ele amar mais as coisas da terra do que amar os mandamentos de Deus. Mas depois, como é que isto acaba? E ele já está de costas, ele já está longe, e nós lemos que Jesus olhou para ele e o amou. Mesmo não estando de acordo com a opção dele, Jesus o amou. Assim é o nosso Pai Celestial, assim devemos ser nós. Vamos para o slide seguinte, Samuel. Uma das coisas que é uma das provas que Deus cuida de nós como Pai, nós temos neste versículo que diz: observai as aves do céu. São palavras do Senhor Jesus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Este é o cuidado diário de Deus. Eu sei que todos nós precisamos de trabalhar. E às vezes trabalhar muito, e trabalhar muitas horas, e fazer horas extraordinárias. Claro, faz parte da vida em que estamos inseridos, da nossa sociedade, tudo isso. Mas há tempo para trabalhar e há tempo para descansar. E acreditem que Deus trabalha para nós enquanto nós dormimos. Nós dormimos e Deus continua a manter o planeta na sua órbita, continua a assegurar as estações do ano, o mar, a lua, as estrelas. Deus continua a cuidar de nós, continua a fazer os cereais brotarem da terra, continua a fazer as árvores darem fruto, e nós estamos a dormir. E o nosso Pai continua a trabalhar. O nosso Pai também trabalha pela nossa salvação e trabalha constantemente, ou para que fiquemos firmes na fé, ou para que as situações que estamos a viver não nos façam estremecer, não nos abalem demais. O nosso Pai trabalha por nós constantemente. E no versículo seguinte temos outro princípio.
Este Pai é um Pai que salva, livra, guarda e protege. E aqui temos este versículo de João 10, 28. Eu vou pedir para lermos todos juntos, pode ser? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Este é um Pai que, quando segura, não larga. Não larga. É um Pai que não se cansa. É o nosso Pai. Vale a pena ter um Pai assim. Ainda és tu mesmo, era seguinte? E no slide seguinte... sim. Um Pai que ouve e que vê. Às vezes estamos a falar com uma pessoa e percebemos perfeitamente que, embora a pessoa esteja a fazer contacto visual connosco, ela não nos está a ouvir e não nos está a ver. Alguém já teve esta experiência ou sou só eu? Não é? É muito comum. Às vezes estamos com os olhos fixos no nosso marido, ou no nosso filho, ou na pessoa amiga que está à nossa frente, e estamos a explicar uma coisa, estamos até a tratar de algo que diz respeito às duas pessoas presentes, e percebemos que o olhar está para lá de nós. Atravessou, seguiu sempre, foi não sei para onde. Mais tarde, quando tentamos recordar aquele momento, esta pessoa, que é uma pessoa que nós amamos muito, fica muito surpreendida. Já me disseste, já falámos sobre isso. Não me lembro. Mas Deus não nos faz isto. Deus nunca nos faz isto. Quando nós entramos no nosso lugar de oração, seja o nosso quarto, sala, carro é um bom escritório e é um bom lugar de oração. Entramos ali, naquele compartimento em que estamos só nós e Deus, sem mais nada. E Deus não só ouve, como vê. Deus ouve cada palavra, Deus vê a nossa atitude, Deus lê os nossos pensamentos, Deus vê o que está no nosso coração. Nada, absolutamente nada, escapa ao olhar do nosso Pai. E há outra coisa, Ele vê, Ele ouve e compreende. Quantas vezes falamos com alguém que, por muito que seja nosso amigo, nosso chegado, nosso parente, a pessoa não nos compreende. E às vezes diz, olha, não sei de que é que estás a falar, não compreendo, não sei, não concordo, não gosto, etc. Deus não nos faz isso. Ele simplesmente compreende tudo. Não quer dizer que concorde com tudo, mas a seu tempo Ele vai nos mostrar. Então vale muito, muito, muito a pena arranjarmos um sítio para estarmos a sós com Deus, com a certeza absoluta de que Ele está a ver-nos, a ouvir-nos, a ler tudo o que passa na nossa mente e a ver tudo o que passa no nosso coração. Esta é uma daquelas qualidades tão preciosas do nosso Pai do Céu. Se eu vos perguntasse porque é que Jesus veio à Terra, vós dirias que Ele veio com o propósito de dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Certo? Para nos levar para onde? Para o céu. Esta é a resposta comum. Mas o nosso slide de João 14,6, que é um versículo muito conhecido, provavelmente um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu senão por mim. Então como é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nós não vamos para o céu. Vamos. Mas acima de tudo, nós vamos para o Pai. Vamos para Deus, nosso Pai. Devido ao pecado, os nossos primeiros pais perderam o privilégio de ter comunhão com Deus, de conversarem com Ele pela viração do dia, tiveram medo de Deus, etc. E nós agora, por causa do Senhor Jesus, nós vamos voltar ao Pai. O templo em Jerusalém era chamado a casa do Pai, certo? Jesus disse, vós fazeis da casa de meu Pai covil de ladrões e salteadores, falando aos vendilhões do templo. Mas Deus agora tem outra casa. Jesus disse,
subo para meu Pai e vosso Pai, disse aos seus discípulos. O Salmo 23 é muito conhecido, principalmente pelo primeiro versículo. O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Mas o último versículo não é menos importante. E quem é que cita o último versículo? O servo? Habitará na casa Não. Não. Estão a ver a dificuldade? Se fosse a dizer o Salmo 23 todo, vocês chegavam lá. O problema é isoladamente. Ei. Quem é que disse habitarei na casa do Senhor? Está certo, está certo. O último versículo é: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E porquê é que nós habitamos, nós iremos habitar na casa do Senhor, na casa do Pai? Por este pormenor. O servo, diz a palavra de Deus, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. E nós habitaremos para sempre na casa do nosso Pai, porque somos filhos, porque o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. E nós ficaremos para sempre na casa do Pai, que é o céu. Mas teremos esta comunhão, esta proximidade, vê-lo-emos face a face, estaremos com o Senhor, o nosso Pai Celestial, para todo sempre. Então Jesus veio com o propósito de nos levar para o céu, mas mais do que isso, para nos levar ao Pai. E nós estaremos para sempre com o nosso Pai, ficaremos para sempre na casa do Pai, porque somos filhos. E o filho fica para sempre em casa. Avançamos, por favor. Eu sou a porta, disse Jesus. A porta é esta. É a porta que nos dá acesso ao Pai. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Resgato a ovelha perdida e levo-a para onde? De volta para casa. Nós lemos isso na parábola da ovelha perdida. E Jesus carrega a ovelha aos ombros e leva para casa. E o Senhor carregou-nos aos seus ombros e leva-nos, um dia vai nos levar para casa. Para onde? Para a casa do Pai. Iremos estar com o Pai, o nosso Pai Celestial. Um outro exemplo de pai. Agora, pais humanos. Não pais perfeitos, como Deus, mas pais humanos. Humanos, mas com qualidades excelentes e que estão registadas na Bíblia para aprendermos e para praticarmos. E nós vamos ler o caso do primeiro pai que nós selecionamos, que foi Mardoqueu, que em algumas traduções da Bíblia aparece como sendo Mordecai, mas é Mardoqueu, é a mesma palavra, e que foi um pai adotivo. Como é que isto aconteceu? A nação de Israel tinha sido levada cativa para a Babilónia, para o reino da Pérsia, e por gerações o povo ficou ali. Pessoas nasceram, pessoas morreram, e no meio de tudo isso nasceu uma menina chamada Esther, que em hebraico se dizia Hadassa. E esta menina perdeu ambos os pais. Mas ela tinha um primo muito mais velho que se compadeceu dela e que a tomou como se fosse sua filha. Foi um pai adotivo. Então, se nós tivermos dúvidas acerca da adoção de crianças, que muitas pessoas têm feito esse gesto magnânimo de adotar crianças que perdem os pais ou que são abandonadas pelos pais, isso é um gesto extraordinário. E também é um gesto que se assemelha àquilo que Deus faz connosco. Todos nós somos filhos adotados por Deus. Nenhum de nós nasceu diretamente na família de Deus. Todos nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, e todos nós fomos recebidos como filhos adotados para sempre. Uma coisa curiosa acerca dos filhos que são adotados é que eles nunca podem ser desherdados. Os filhos naturais podem ser desherdados. Se os pais entenderem que não devem deixar herança àquele filho, podem fazer isso judicialmente. Mas um filho adotivo
nunca pode ser deserdado. Isso é o que Deus faz connosco. Vejam, nós temos acesso ao Pai, temos acesso ao céu, à presença de Deus, e nunca vamos ser deserdados. Então, Mardoqueu fez isto com esta menina, e a Bíblia diz assim, conforme vemos aqui. Ora, na cidadela de Susa havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados. E avançando para o slide seguinte, ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Isto parece assim apenas um apontamento na história de uma pessoa, mas não foi. Mardoqueu cuidou daquela menina, educou-a de tal maneira que, devido às circunstâncias do país, quando ela foi escolhida pelo rei para ser rainha, para ser a esposa do rei, ela estava preparada. Vamos ver no slide seguinte. Esta jovem judia, de um povo que estava exilado na Pérsia, esta jovem foi educada de tal maneira por este pai adotivo que ela desenvolveu qualidades extraordinárias. E quando teve de assumir o lugar como rainha da Pérsia, como esposa do rei Assuero, ela estava pronta, estava capaz. Oxalá todos os pais tivessem a preocupação de educar as suas filhas desta maneira. Mardoqueu era um pai protetor, era muito protetor. E se lermos o livro de Ester, porque Ester deu origem a um livro da Bíblia. Se lermos o livro de Ester, vamos ver como ele era cuidadoso com ela. Por exemplo, quando ela estava no palácio do rei, Mardoqueu, todos os dias estava à porta do palácio para saber notícias dela. Todos os dias. Ele era um pai preocupado. Não havia telemóveis, sabem? E, portanto, não podia telefonar, não podia mandar mensagens, não podia fazer videochamadas, mas todos os dias o Mardoqueu estava à porta do palácio. Todos os dias perguntava a quem trabalhava no palácio notícias de Ester, ela enviava-lhe notícias e trocavam assim mensagens. E às vezes falavam pessoalmente. Até chegar a um ponto em que houve uma espécie de um complô para destruir todo o povo judeu que estava exilado lá na Pérsia. E Ester estava no sítio certo, na hora certa. Foi a pessoa que Deus usou para se aproximar do rei Assuero e pedir que o seu povo não fosse destruído, exterminado. E isso de facto aconteceu. Os judeus celebram até hoje a festa do Yom Kippur, que é a festa em que a rainha Ester conseguiu libertar o povo deste destino fatal que estava planeado, um extermínio completo. Então, foi uma menina criada de tal maneira, educada de tal maneira, que ela estava pronta para assumir o trono da maior potência mundial daquela época. Não foi pouca coisa. Avançamos? Vamos considerar um outro pai, Jó, dia que... Okay. Jó foi um pai que intercedeu diante de Deus pelos seus filhos. Quando nós pensamos em Jó, pensamos em quê? Pensamos na sua paciência, no seu sofrimento, na sua dor. E como o Senhor o recompensou por causa da sua fidelidade em relação a isso. Mas ele foi mais do que isso. Ele foi um pai preocupado com o estado espiritual dos seus filhos. Então, os versículos que nós temos aqui são estes. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E nós quase que resumimos a sua história a isto, acrescentando a sua dor, a doença que ele teve, etc. Mas nós lemos depois assim, seus filhos, os 10 filhos, 7 filhos, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Uma família de 10 filhos, e davam-se todos bem. Certo? Comiam em casa uns dos outros. E havia o cuidado de uns não sobrecarregarem os outros. Porquê? Era cada um por sua vez. Era rotativo.
E Jó dava liberdade aos filhos para estarem juntos. E ele devia pensar, o que é que eles estão a fazer lá na casa? Será que eles estão-se a portar bem? Será que eles estão a ir longe demais? Será que algum bebe um copo a mais? Ou depois ali aproveitam estar à mesa para murmurar, dizer qualquer coisa? Se calhar todo esse filme passou pela cabeça de Jó. Quando os 10... Quando rodava entre os 7 irmãos, e as 3 irmãs também eram convidadas, aqui vemos cavalheirismo da parte dos irmãos, para não sobrecarregar as irmãs, elas eram sempre convidadas. Decorridos o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois ele dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isto é impressionante. Reparem, não que eles fizessem, mas Jó admitia a hipótese, se calhar eles fizeram. As notícias que ele tinha, aquilo que os servos lhe contavam do que se passava lá, bem, pensando bem, ele não tinha razões para se preocupar, mas ele dizia, pode ser, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Era apenas uma possibilidade. Mas mesmo face a essa possibilidade, ele não ficava de braços cruzados, deixar a coisa andar. Não. Ele oferecia sacrifícios a Deus, holocausto, segundo o número de todos eles, era individualmente. Este sacrifício é em relação ao mais velho, depois em relação ao outro, e assim sucessivamente. Era por cada um deles. Qual é a lição que tiramos deste pai, assim? Um pai intercessor. Devemos de orar seriamente pelos nossos filhos, porque talvez no seu coração eles tenham pecado. E mais do que isso, nós sabemos que em certas situações eles têm pecado. Uma razão maior para nós, por cada um deles, orarmos a sério pelos nossos filhos. Jó fazia isto. Um pai intercessor. Há um slogan do Ministério Desperta Débora que é o seguinte: pais de joelhos, filhos de pé. Então, se nós desejamos que os nossos filhos se mantenham de pé na vida e na fé, os nossos joelhos têm de se dobrar por eles mesmo. E vamos ver o caso de um outro pai de que a Bíblia nos fala também, que foi o rei David. O rei David era um pai permissivo. Eu penso que ele não tinha muito tempo para estar com os filhos. Não tinha mesmo. Ele andava constantemente em guerras e ele tinha muitos filhos. Então, talvez por causa disso, ele tenha descurado a educação dos filhos. Talvez tenha entregue a educação dos filhos às mães, aos professores, a quem estava na corte. E o pai, a figura paterna, que é essencial em todas as casas, é essencial que o pai não se demita do seu papel de pai, por favor. O pai tem que ser pai, a mãe tem que deixar o pai ser pai, e o pai tem que deixar a mãe ser mãe, e o papel de pai é diferente do papel de mãe, e o papel de mãe é muito diferente do papel de pai. Então, o rei David não foi um bom pai no sentido de não parar para conversar com os filhos tempo suficiente, não estar com os filhos tempo suficiente, não os conhecer o suficiente. E, posteriormente, ele sofreu bastante com alguns dos seus filhos. Nós não vamos ler o texto, há apenas aqui um caso que diz que um dos seus filhos fazia coisas erradas e o pai nunca o contrariou. Quando nós contrariamos os filhos, nós sabemos o que acontece. Alguns ficam amuados, ficam aborrecidos, ficam fechados em si, não conversam, não dizem nada, não importa. Eles têm de ser chamados à atenção na devida altura, no tempo certo. Então, vamos avançar para o slide seguinte. Uma das coisas que aconteceu nesta família, algumas das coisas que aconteceram nesta família foi que um dos irmãos violou uma meia-irmã.
Um outro filho do rei David matou o que tinha violado a irmã para se vingar. Depois esse usurpou o trono ao pai e acabou por ser morto pelo exército. Mais tarde, outro, Adonias, também usurpou o trono, autoproclamou-se rei, a seguir ao pai, quando ele já era muito velho. E, finalmente, o rei David parou. Ficou velho, ficou cansado, ficou doente e deixou de ir à guerra. E vamos ver o que aconteceu na fase final da vida dele. Quando estava na altura de passar o trono ao seu filho Salomão, então sim, ele conversou com o filho. Ele deu-lhe indicações muito detalhadas sobre como devia levar o país para a frente, como devia governar. Mas foi preciso chegar a velho, doente, foi preciso chegar ao momento em que ele já não podia pegar na espada e dirigir o exército, foi preciso passar por muita coisa, foi preciso sofrer muito para ele finalmente parar. Deus nos ajude e nos dê graça para não precisarmos de passar por coisas terríveis, para finalmente nos lembrarmos de sentar, conversar, ouvir os filhos, saber o que eles pensam, saber o que eles sentem acerca das coisas mais diferentes, desde a vida social, a vida política, se for caso disso, a vida religiosa, a educação das crianças, os negócios, o trabalho, as empresas, qualquer profissão que eles tenham, os pais, por favor, estou a falar de pais homens, têm de arranjar tempo, têm de parar, antes que percam esta ligação com os filhos, antes que um dia olhem para os seus filhos e descubram que são estranhos. Que foi o que aconteceu com o rei David. Ele não podia imaginar que o seu amado filho Absalão, que segundo a Bíblia era o mais belo de todos os seus filhos, que ele fosse capaz de inclusivamente tentar matar o pai. Ele não conhecia este filho. Adonias, que quis ficar com o trono, ele não conhecia este filho. Ele não sabia que ele era capaz de fazer isto. Então, é importante, inclusivamente podem usar as refeições, o tempo das refeições. Quando estão a partilhar uma refeição juntos, conversem. Falem das vossas coisas. Ensinem coisas aos vossos filhos. Contem histórias do vosso tempo em que tinham a idade deles ou que eram mais pequenos, para que os filhos também vos conheçam. Porque às vezes só aí, ainda hoje aconteceu lá em casa, só aí é que os filhos percebem como é que o pai viveu isto, como é que o pai viveu aquilo, porque é que o pai tem este entendimento acerca de determinado assunto, como é que o pai conseguiu ultrapassar aquela situação difícil. Eles não adivinham. Eles têm que ouvir as histórias, as nossas histórias antigas, e sabem, eles gostam mais de ouvir as histórias do que nós pensamos. E histórias de avós, eles gostam muito de ouvir as histórias dos avós. E nós temos que fazer isto com os filhos. É evidente que entre marido e mulher isto tem que acontecer, as pessoas têm de conversar, mas com os filhos é essencial. Não aceitem visitas dos vossos filhos de 5 minutos. E não façam visitas de 5 minutos aos vossos filhos. Eles se vêm, que venham com tempo, e quando os pais vão, que vão com tempo, com algum tempo. E falem e deixem falar, porque eles têm muitas coisas para dizer também. Um outro pai, Jairo, um pai desesperado. O que é que nós fazemos quando uma tragédia, quando algo sério e grave acontece no seio da nossa família, acontece com os nossos filhos? Porque é que Jairo, nesta situação, é um pai desesperado? A sua filha, a única filha, 12 anos, adoeceu gravemente. E à medida que o tempo ia passando, ela ia piorando. A certa altura nós lemos que ela estava tão doente que alguém disse que ela estava moribunda. Moribunda é alguém que está muito próximo da morte. Então, Jairo era o chefe da sinagoga. E o que é que se falava? Qual era o tema dos sermões, das pregações, dos estudos bíblicos do Antigo Testamento? Qual era o tema da conversa nas sinagogas? Nós não estávamos lá, mas não é difícil de nós adivinhar. Falavam acerca de Jesus. E maquinavam como é que deveriam de lhe fazer perguntas, para o embaraçar, para o colocar mal perante as multidões.
E fizeram essas tentativas várias vezes em público, perante muitas pessoas. E Jesus também admoestava, corrigia e às vezes até os acusava. Portanto, havia ali um litígio permanente entre os fariseus, os líderes religiosos e Jesus. Eles, particularmente o chefe da sinagoga, vestia de uma forma que o identificava como tal. Agora reparem isto. Jairo sai de casa. Deixa a esposa e deixa a filhinha naquele estado. A esposa que o conhecia bem, com certeza que não lhe perguntou onde é que ele ia. Havia determinação no seu olhar, passo apressado. Ela sabia que ele iria ter com Jesus. E foi. Agora reparem nisto. Quando Jairo se aproxima, está ali uma grande multidão, eu não tenho dúvidas, eles abriram alas para que Jairo, uma pessoa importante do ponto de vista religioso, muito respeitado e muito considerado, ele pudesse passar, e ele passa no meio do povo e fica frente a frente com Jesus. E nós olhamos esta passagem no contexto, e neste contexto é arrasador. Repare. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, outra versão, ou melhor, num outro evangelho diz que ele era o chefe da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Reparem, ele não somente ficou de pé diante de Jesus, ele prostra-se. O que é isto? Ele deita-se com a cabeça em terra, a cabeça no chão, fica perante Jesus, deitado. Nessa posição, quase que não era preciso dizer nada. Mas o que é que nós lemos? Que ele não somente se prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito. Não era ele pura e simplesmente pedir, ele fazer uma menção, olha que a minha filha está gravemente doente. Não, ele roga, ele suplica do fundo da alma muitas vezes. É uma humilhação total. Imaginem a cara de espanto daquela multidão que está ali e presencia aquilo. Não estavam à espera, minimamente. Para situações desesperadas em relação aos nossos filhos, nós devemos de orar desesperadamente. Certo? Uma situação desesperada. Há um choque inicial, ficamos atordoados. Mas depois, o que é que nós fazemos depois? O que é que Jairo fez? Prostrou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te. Ele não dá ordem, ele suplica: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos. E agora reparem na fé dele: se tu fizeres isto, a minha filha vai sarar e vai viver. E nós conhecemos o resto da história. Jesus foi, entra no quarto, leva Jairo, a sua esposa, Pedro, Tiago e João, aproxima-se daquela menina que já estava morta. As suas faces ainda estavam rosadas, o corpo ainda estava quente, e Jesus toca e diz: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou-se, e Jesus disse: dá-lhe de comer. Uma situação desesperada em relação aos nossos filhos. Devemos de orar de uma forma desesperada. E vamos ver o último pai que nós temos para mostrar. Era um homem chamado Zebedeu. Não é um nome famoso, mas está nas Escrituras. Era pai, era comerciante, tinha alguns barcos de pesca, tinha pelo menos 2 filhos, Tiago e João, e era casado com uma senhora chamada Salomé. Acontece que o nome dele significa presente de Deus. Zebedeu significa presente de Deus. E o que aconteceu foi que ele estava junto ao seu barco, junto às redes, estava com os seus filhos, estavam a consertar as redes,
e Jesus passou. E ele deixou que Jesus chamasse os seus filhos para o seguirem, não se opôs, deixou-os ir, e nesse sentido podemos dizer que ele foi um pai muito generoso. Vamos ver a imagem seguinte, por favor. Nesta imagem aqui vemos uma situação que era comum naquele tempo, os barcos chegados à praia, redes para lavar, para consertar, para preparar, enrolar, para de novo serem lançadas ao mar na próxima vez, na próxima noite ou fim de tarde em que fossem à pesca, e ali passa Jesus, junto ao mar da Galileia. E Jesus vai passando, chamou Pedro e André para o seguirem, e a seguir andou um pouco mais e chamou Tiago e João, os filhos deste homem Zebedeu, presente de Deus. E este homem deixou os filhos ir. O homem era mais velho que os filhos, pelo menos 20, 30 anos, se calhar até mais. Ele não ficou a lamentar. Então, vocês vão, eu fico sozinho com o trabalho todo? Ele não se opôs minimamente. A Bíblia mostra que ele tinha outros barcos, era um homem de negócios, tinha provavelmente empregados, tudo isso, porque a Bíblia diz que ele tinha empregados. Mas os filhos são os filhos, e quando os filhos trabalham connosco no nosso negócio, é diferente de ter empregados, não é? Nós confiamos nos filhos de uma forma que não confiamos nos empregados, é diferente. Então este homem, o Zebedeu, não só deixou os filhos seguirem Jesus, não fez chantagem emocional, não os impediu minimamente. Um deles era muito jovem, o João era muito jovem. O João foi aquele discípulo, mais tarde apóstolo, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª de João, que escreveu o Apocalipse. É esse João. E esse João era pescador junto com o seu pai Zebedeu. E ouviu a chamada do Senhor Jesus para o seguir, e o João foi, e o pai não levantou obstáculos nenhuns, deixou-o ir. Mais do que isso, Salomé, a mãe, com o passar do tempo, viu que os filhos estavam a seguir Jesus, e ela também seguiu Jesus. Vamos ver a imagem seguinte. A Bíblia fala de um grupo de mulheres que seguiam Jesus e o serviam. Salomé, como esposa de Zebedeu, ela tinha meios económicos para servir Jesus. Elas preparavam refeições, elas ajudavam naquilo que era necessário. Às vezes nós pensamos que o Senhor ia para toda a parte, apenas ele com 12 homens. Às vezes sim, nem sempre. Com muita frequência, havia um grupo de algumas mulheres que também o seguiam, que também ouviam o mesmo que os homens ouviam, que também viviam as mesmas experiências, que também viam os mesmos milagres, viam as curas, viam aquelas coisas extraordinárias que o Senhor Jesus fazia e ouviam a palavra da mesma forma que os homens, que os discípulos. Então, esta Salomé foi uma das mulheres que esteve aos pés da cruz até ao fim. Lá, no alto, no Gólgota, até aos últimos momentos do Senhor Jesus. Podemos mudar o slide? Salomé esteve lá, junto da cruz, com Maria, a mãe de Jesus, com Maria Madalena. E esta Salomé estava no grupo das mulheres que, de madrugada, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, foi ao túmulo com especiarias para colocar no corpo do Senhor Jesus. A mesma Salomé, a esposa de Zebedeu, presente de Deus, a mãe de Tiago e João. Tiago e João foram 2 discípulos muito amados do Senhor. Havia situações como, por exemplo, no caso da menina, da filha de Jairo, houve muitas situações em que as únicas pessoas que o Senhor Jesus deixava entrar eram Tiago e João, Pedro, Tiago e João. Quando foram ao Monte da Transfiguração e o Senhor Jesus apareceu de uma forma radiante na sua glória, ali estava apenas Pedro, Tiago e João com o Senhor Jesus. Estes 2 rapazes, filhos de Zebedeu, um homem bom e generoso, e filhos de Salomé, uma mulher consagrada, que suportou ver o Senhor Jesus até ao último suspiro, ali na cruz. E que foi de manhã com Maria Madalena e com uma outra Maria que foram ao sepulcro, domingo de manhã. Esta Salomé, a mãe destes rapazes, era a esposa de Zebedeu.
e não lemos na palavra que alguma vez ela tenha tido qualquer problema, porque este Zebedeu, pai extraordinário, generoso e marido generoso, não colocou nenhum obstáculo. E depois temos uma conclusão. E a conclusão nós vamos apenas ler, não vamos tecer nenhum comentário. Princípios a reter: refletir as qualidades de Deus como Pai, educar e preparar para a vida, interceder pelos filhos diante de Deus, corrigir no tempo certo e conversar, deixar a família servir o Senhor livremente. Eu queria dizer uma coisa acerca deste último aspecto: deixar a família servir livremente. Parece fácil, mas não é assim tão fácil. Porque vêm compromissos normais da vida da família. E às vezes o pai quer a família à sua volta e não quer abrir mão disso. E às vezes os filhos, se são jovens, têm compromissos com a igreja ou com outros jovens cristãos e o pai não gosta muito disso. E quando os filhos dependem do pai para o transporte, às vezes os pais também não gostam muito disso. Preferiam ficar a descansar ou a trabalhar. Esta é uma súplica, é quase um pedido que vos faço. Pais, se têm filhos nessas idades, nessas circunstâncias, filhos que gostam de vir à escola dominical, ou filhos que gostam de ir ao convívio dos jovens, ou filhos que simplesmente gostam de ir à igreja, aproveitem isso. Não os deixem perder essa oportunidade. Porque pode vir aquele dia em que vocês pensem: quem me dera que ele estivesse na igreja, e afinal não está. Afinal não está. Porque houve momentos em que eles quiseram vir e o pai não facilitou. Então, há que facilitar a vida dos filhos no sentido de cultuarem a Deus, seguirem Jesus, lerem a palavra. Fica não sei quantas horas a estudar a Bíblia. Sim, e quando fica não sei quantas horas a ver televisão não há problema? E se ficar a ler a Bíblia há problema? Se for sair com os amigos para um sítio qualquer, amigos não cristãos, não há problema, mas se for para a igreja 2 horas há problema? Temos frequentemente 2 pesos e 2 medidas e não ganhamos nada com isso. Não ganhamos nada com isso. Há pessoas que acham que é um sacrifício os jovens ou os mais velhos irem à igreja, como nós estamos aqui hoje, e passarmos 1h15, 1h30 juntos, ou aquilo que seja. Mas as mesmas pessoas, se forem ver um espetáculo, ou se forem ver um desafio de futebol, não acham nada de extraordinário. Ou se forem passear, sem fazer nada, só passear, não acham nada de mais. Mas quando o tempo é para Deus, nem sempre facilitam. Então vamos ver, se nós não tivermos 1h30 ou 2 por semana para dar a Deus, como é que nós vamos encarar o resto da nossa semana de trabalho, enquanto o Senhor nos abençoa, nos dá força, nos dá trabalho? Como é que vamos fazer isso? É porque eu sou bom? Não, é porque Deus é bom. É porque Deus é um Pai infinitamente bom. Então eu vou pedir que fiquemos todos de pé e nós vamos fazer juntos a oração que temos aqui projetada. Vamos avançar este slide e outro seguinte também. E nós vamos fazer juntos esta oração como pais, mas também como mães. Vamos orar. Vamos orar todos juntos, vamos ler. Todos juntos. Senhor meu Deus e meu Pai celestial, dou-te graças por me receberes como teu filho, por causa da obra redentora de Jesus na cruz em meu lugar. Ajuda-me a ser um filho melhor para ti e um pai melhor para os meus filhos. Ajuda-me, Samuel, ajuda-me a refletir as tuas qualidades de pai, a educar e preparar os meus filhos para a vida, a interceder por eles, a corrigi-los na hora certa, a ser um facilitador para que te sirvam e sigam, e a amá-los sempre, como tu fazes comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e todo-poderoso, eu peço que abençoes cada homem que aqui está, cada um que é pai, cada um que um dia será pai,
e aqueles que têm a oportunidade de serem tios ou primos, como foi Mardoqueu, que têm a possibilidade de ser uma bênção para crianças e jovens cujo pai está ausente. Senhor Deus, eu rogo-te uma bênção especial sobre cada um destes homens. Amém. Enche-os da tua graça, da tua força, do teu poder, para eles serem o melhor pai que eles consigam ser. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.